Olá pessoal, eu sou a Ara, este é meu canal. Neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre um dos meus assuntos prediletos, que é a política, até porque eu sou formada em política e, independente disso, eu sempre gostei de política. Gustavo Lima aventou ontem, né, ele ventilou, falou para os 4 cantos do mundo de que ele tem a pretensão de se candidatar ao Palácio do Planalto. Ou seja, Gustavo Lima tem a pretensão de ser presidente da República nas eleições gerais de 2026. Eu preciso falar para vocês que para ser ou candidatar a uma vaga de presidência da República existem algumas exigências, entre elas ser brasileiro nato. Tem que ser brasileiro nato para poder tentar uma vaga de presidente. Quem é brasileiro naturalizado, como eu, por exemplo, não pode. A lei proíbe que brasileiro naturalizado tente uma vaga ou seja presidente da República. Só brasileiro nato pode, significa só quem nasceu no território brasileiro ou quem nasceu fora do território brasileiro, mas foi registrado numa embaixada brasileira, que configuraria também brasileiro nato, ou seja, só natos podem se candidatar ou serem presidentes da República. Além dessa exigência, tem que ter 35 anos no mínimo. Quem tem 34, 30, não pode. Existe uma idade mínima para cargos políticos, né, públicos aqui no Brasil. Para vereador tem que ter mínimo de 18, para deputado estadual, federal, precisa ter no mínimo de 21 anos, para senador, governador e presidente da República, no mínimo 35 anos. Lembrando que essa idade, a lei tem uma brecha, permite até a posse. Então, por exemplo, se a pessoa tem 34 anos, mas até a posse, ou seja, se em 2026 uma pessoa que queira candidatar à presidência da República está com 34 anos, mas até a posse vai fazer 35, aí há essa brecha. Mas via de regra, sim, 35 anos para poder se candidatar e tem que ser alfabetizado, tem que saber ler e escrever. São essas as exigências para uma pessoa tentar uma vaga de presidente da República ou conseguir, né? É importante dizer que não tem nenhuma exigência da pessoa ter formação superior, da pessoa ter sido antes senador ou vereador, nada disso. As exigências são exatamente aquelas que eu acabei de falar. Dito isso, é claro que o Gustavo Lima, ele cumpre atualmente, né, no momento, essas exigências. Ele tem ele tem pelo menos 35 anos, ele é brasileiro nato e ele sabe ler e escrever. Mas a gente agora vai entender o que está por trás dessa vontade, o desejo do Gustavo em se candidatar, um cara que sempre foi artista, mas um artista com muito apelo popular, e ele sabe disso, que agora ventila essa vontade de ser presidente da República. Tirando Fernando Collor, até agora a gente não viu um presidente da República que não tivesse nenhum tipo de histórico ou uma passagem na política antes. Fernando Collor foi direto para a presidência e deu no que deu, porque sim, apesar das exigências legais serem apenas aquelas que eu citei, eu acho que é importante um conhecimento mais robusto. Gustavo Lima podia aproveitar e tentar fazer uma formação em política, enfim, buscar outros backgrounds, outras coisas que o capacitem mais para buscar essa vaga. Gustavo Lima sabe que ele tem apelo popular, como eu bem disse, e ele sabe, por exemplo, que ele é um puxador de voto. Ele sabe disso. E aqui no Brasil, nós também sabemos
que artistas, sim, eles têm um apelo popular muito grande. E a população brasileira, infelizmente, está tão descrente com a política que não muito importa se a pessoa não tem um know-how, um conhecimento político, digamos assim. Então as pessoas votam muito mais na emoção que noutra coisa. Tanto assim é que Tiringa quase foi eleito, Manuel Caneta Azul quase conseguiu ser eleito, Papa Capinha época também. Então a gente vê que o critério é muito mais, eu conheci esse aí, eu vou votar. Tem gente que pega o número da urna do candidato no chão para votar, só para não, enfim, para poder ter alguém para votar. E Gustavo Lima é uma pessoa que tem muito apelo, como eu falei, e uma pessoa que está dentro dessa questão do meio político, ainda que indiretamente. Tanto assim ele sempre apoiou o Bolsonaro, muitos inclusive o chamam desde 2020 para frente de bolsonarista. Em 2022 ele prestou apoio público ao Bolsonaro e muita gente coloca nele essa peça de bolsonarista e ele sempre, pelo menos, falou que ele era de direita. Semana passada, eu comentei com meu marido, ele falou que ele era de direita porque o pai dele ensinou para ele os princípios da família. Muita gente acha que ser de direita é ser a favor da família tradicional ou ser conservador. Ser de direita é muito mais que isso. Ser de direita é conhecer as ideologias da direita, como a liberdade de expressão, o livre mercado, sabe, o apoio ao empreendedorismo. A direita, a ideologia da direita não é muito a favor do Estado lavitan, daquele Estado poderoso, né? A direita prega um Estado mais enxuto. Então existe muito mais valores e princípios por trás da ideologia de direita do que a família conservadora. Mas Bolsonaro soube muito bem capitalizar emocionalmente, trazendo Deus, pátria, família, liberdade, tanto que muita gente que não entende de política, não sabe nem o que é a diferença entre direita e esquerda, de onde surgiu esse termo. Tem um vídeo, tá, gente, que eu explico dos jacobinos e gerondinos, de onde surgiram essa questão de direita e esquerda. É muito interessante, depois assista, viu? Então, muita gente que não entende sobre política começou a falar, eu sou de direita porque eu sou a favor da família. E Gustavo Lima, semana passada, ele meio que trouxe isso. Eu até zoei, eu falei assim, falei pro meu marido, Gustavo Lima não sabe nem o que é ser de direita. Mas, enfim, aí ontem ele diz que a intenção dele agora é ser presidente da República. Infelizmente, se for sim ele seguir à frente com essa pretensão dele, talvez ele vá até para o segundo turno, eu não duvido, porque ele tem muito apelo popular. E as pessoas não estão muito interessadas se ele entende de política, se ele tem habilidades políticas. As pessoas vão pensar, ele é milionário, ele não está entrando por conta de dinheiro, é uma pessoa que tem várias empresas. Não, ele vai servir. Muita gente vai pensar dessa forma. Só que não é tão simples assim. Inclusive, Gustavo Lima, ele está numa sinuca de bico. Por quê? Havia um acordo entre o Gustavo Lima e Jair Bolsonaro de que em 2026 Gustavo Lima iria se candidatar ao Senado por Goiás e ele apoiaria Bolsonaro enquanto presidente. Sim, eu sei que Bolsonaro está inelegível, mas Bolsonaro vai fazer a tática que Lula fez em 2018, mesmo sabendo que ele não podia se candidatar. Ele ventilou que ele seria candidato, porque até o TSE proibir, ou seja, há uma brecha na lei para que eles façam essa papagaiada. Ele fez ventilou que ele seria candidato para depois colocar Haddad, que inclusive foi chamado de poste por muitos por conta dessa manobra. Bolsonaro vai copiar Lula. Ele vai até março de 2026 se lançar como candidato, mesmo sabendo que ele está inelegível, que é quase impossível ele reverter essa inelegibilidade, a chance é quase perto de zero, mas ele vai fazer isso, porque até
a Justiça Eleitoral falou, não, você não vai poder ser candidato, vamos te impugnar. Ele já rodou, já fez pré-campanha, e aí a pessoa que ele apoiar, seja um dos filhos, ou Tarcísio, ou quem eles fizerem o acordo político, vai ter essa pecha associada ao candidato do Bolsonaro, igual a época Haddad era o candidato do Lula. Votou em Haddad, votar em Bolsonaro, votar em Lula. Agora Bolsonaro tá com essa tática para que em 2026 ele fale, ó, quem votar no meu candidato está obrigatoriamente votando em mim, Bolsonaro. Então, havia esse acordo que Gustavo sairia Senado por Goiás, que ele tem sim grande chance de ser eleito senador, inclusive os partidos políticos sabem disso. Ciro Nogueira do PP está fazendo toda a articulação para que Gustavo se filie ao PP. Rueda também está fazendo articulações para que Gustavo se filie à União Brasil. Rueda, inclusive, que falou que as tratativas com o Gustavo estão bem avançadas. Antes disso, Gustavo tinha convite para ir para o PDT que é o partido que o Pablo Marçal saiu, candidato à Prefeitura de São Paulo, mas no acordo que Gustavo havia feito com Bolsonaro, ele se filiaria à União Brasil, do Antônio Rueda, mas ele não apoiaria, por exemplo, Caiado, ele apoiaria Bolsonaro. Caiado, que no momento também está com questão, né, na Justiça Eleitoral. Sandro e ele tiveram essa condenação que eu contei aqui para vocês. Caiado vai ter que reverter essa condenação se ele quiser ser candidato em 2026. E Sandro também está tentando reverter a cassação. A gente sabe que a justiça cassou ele e pediu a inelegibilidade por 8 anos. Então, enquanto há oportunidade ou chances de recursos, fica tudo como está, digamos assim. Mas Gustavo Lima tinha esse acordo com Jair Bolsonaro. Por conta disso, Bolsonaro está sentindo traído por Gustavo Lima, e não só Bolsonaro, o entorno de Bolsonaro está falando que Gustavo traiu Bolsonaro, traiu o acordo que fez com Bolsonaro de que sairia a senador por Goiás. Inclusive estão dizendo que Gustavo foi muito precipitado e que ele está se iludindo, tentando essa vaga que ele ventilou que vai tentar. Porque para alguns bolsonaristas do entorno do Bolsonaro, Caiado é o responsável por essa manobra de Gustavo Lima. Porque Caiado é amigo próximo de Gustavo Lima, inclusive viajando juntos. Quando Gustavo, inclusive, foi para a Grécia com aquele rapaz lá, o neto da Beth, Caiado estava naquela festa, no iate juntos, né? Caiado frequenta a casa de Gustavo Lima, eles têm relacionamento de amizade e de proximidade. Então, por conta disso, o entorno de Bolsonaro está falando, ó, isso é uma manobra de Caiado para, inclusive, utilizar Gustavo como capital político. Então agora resta saber se Gustavo Lima ele vai sair para o Senado, porque ele é um puxador de votos, ou se ele vai para deputado federal também, ou se ele vai manter essa intenção de ser candidato à presidência. Eu acho que para o Gustavo é muito arriscado ele ir assim logo para a presidência. Por óbvio, se ele sair candidato a deputado federal, ele ganha. Ou a senadora, eu acho também que ele tem grande chance de se eleger, mas acho que para a presidência, ainda que ele vá para um segundo turno, é muito complicado, porque ele não tem ainda toda essa bagagem política. A gente, pelo que vê, também não tem uma inteligência que dá para a gente ficar admirado, nem a oratória. Por exemplo, Pablo Marçal, a gente pode discordar em várias coisas, mas a gente fala, nossa, a oratória é boa, ele consegue dominar
digamos assim, o debate, ele sabe falar com as pessoas e para quem ele fala, como ele fala. Não acho que Gustavo tenha habilidade nesse sentido. Ele tem muito mais um público que o admira por conta das músicas dele. E eu acho também que ele ficaria exposto no sentido de vasculhar em tudo sobre a vida dele. Claro que quem vai para deputado federal ou senador não terá a vida defasada assim, né, vasculhada como um candidato à presidência da República, até porque Gustavo Lima acaba trazendo muitas controvérsias. Ele que já declarou que é contra a Lei Rouanet, mas que numa cidade, se não me falha a memória, lá em Conceição do Mato, acho que é Conceição do Mato do Sul, alguma coisa assim, que fica em Minas, ele ia fazer um show recebendo R$ 1.200.000 e só não foi o show concretizado porque houve denúncia que aquele valor não poderia ser usado para cultura, para shows, digamos assim, e só para educação, saúde ou transporte. Aí meio que, na minha opinião, isso traz uma mácula para ele, porque um artista da envergadura do Gustavo Lima, se não olhar o contrato, não ver de que a verba está saindo da onde para ele receber, só preocupou de que ele vai receber aquela verba, por óbvio, ele tem uma assessoria jurídica competente, mostra que em 2022 ele estava muito mais interessado em receber aquele 1.200.000, mesmo sendo milionário à época ele já era, do que exatamente se preocupar com a questão ética. Então acho que isso arranharia um pouco, além da questão de envolvimento com as bets, né, de toda essa questão de, há pouco tempo atrás, do mandado de prisão preventiva e toda essa coisa, né, que não tá muito clara entre ele e Neto, essa troca de business um pouco ainda obscura, digamos assim. Então acho que isso arranharia as pretensões dele, sem falar também que não é fácil para quem está saindo de primeira assim para buscar um cargo, a presidência, né, ou legislativo ou executivo nacional, porque a gente sabe que esses caciques políticos, eles também não vão deixar barato para o Gustavo Lima. Gustavo Lima que vai ficar assim entre o Bolsonaro e Caiado que estão estremecidos, como vocês bem sabem, por conta das eleições municipais, onde um apoiou um candidato, Bolsonaro apoiou o Fred Rodrigues, Caiado apoiou o Sandro Mabel, que acabou logrando êxito e ser eleito. Eles estão rachados, eles não estão exatamente rompidos, mas eles estão rachados. Então a gente vê que o Gustavo nesse jogo político acaba sendo, inclusive, uma peça importante de quem ele vai estar do lado, porque sim, ele é um puxador de votos, e Bolsonaro já está o chamando de traidor, como eu bem falei. Eu creio que talvez Gustavo vai se alinhar à União Brasil, até porque Caiado é de União Brasil, e eles têm esse relacionamento de amizade. Eu acho que é muito, talvez, mais inclinado que ele faça esse movimento e se filie à União Brasil. Resta saber se ele fez um truque, né? Se trucou, se ele fez um truco, se ele, essa cartada que ele deu ontem, se é uma cartada interessante ou pelo menos consciente, ou se ele fez na ingenuidade, como muitos caciques políticos estão falando. Eu acho que Brasil é muito maior do que o nome do Gustavo enquanto artista. Acho que o Gustavo é um pouco moleque, não acho que ele é um cara que tenha, sei lá, uma sabedoria, um entendimento para buscar um cargo nesse sentido. Inclusive, ele postou hoje pela manhã um vídeo em que ele tá, né, numa chamada de vídeo com o Thiago Brava. Ele fala discutindo sobre o futuro ministério, meu futuro ministro, ou seja, é na zoeira, no meme que se trata o futuro do país.
porque nem brincando, eu sei que a gente tem que ser leve, tem que ter bom humor, mas a gente tem que entender e discernir a hora de brincar e com que brincar. Brincar com o futuro na nação e falar que Thiago Brava seria ou poderia ser um futuro ministro é meio que zoar com a sociedade e falar, é tudo brincadeira. Mas a galera gosta. Tiririca foi deputado federal mais votado em 2010, 2010 ou 2008? 2010, eu acho. Que com a pecha de que acho que 2008 que foi nas eleições para deputado federal, onde ele falou exatamente que ele não sabia o que fazia um deputado federal, mas era só votar nele que ele ia contar. E ele venceu. Então a galera não tá muito preocupada com essas zoeiras, com essas brincadeiras. Talvez votem em Gustavo Lima e talvez, como eu falei, ele vá até para o segundo turno. Eu voto consciente, não votaria de jeito nenhum em Gustavo Lima, independente das músicas ou da relevância que ele tem. Acho que a gente tem que olhar o Brasil de uma forma mais responsável, de uma forma mais adequada e entender que voto é importante, porque é voto a voto que a gente consegue fazer a mudança que precisa ser, que é necessária, mas também não teria nenhum problema se ele vencesse. Democracia é isso, às vezes as pessoas confundem, acham que é o meu candidato, eu sou da direita, se o meu candidato não venceu é porque houve fraude. Não, na democracia é a maioria que vence. Se a maioria votou no idiota, inculto, incausto, palhaço, igual Tiririca, eu tô falando a nível da política, é ele que tem que ser eleito e assumir. Se as pessoas votam ou votarem no Gustavo Lima para ser presidente, a maioria votar nele e ele cumpriu 50% mais um dos votos, ele vai ser eleito no primeiro turno, ou se não, ele conseguir a proporção lá, a depender de quantos candidatos forem, ele vai para o segundo turno. É assim que funciona, não tem isso de político de estimação. A gente tem que torcer para o Brasil e se ele for o mais votado, que ele seja eleito. Eu acho que não, eu acho que ele não vai, provavelmente, logo assim para a presidência. Talvez ele vá sim disputar uma vaga pelo Senado. Achei muito o timing errado para ele fazer esse pronunciamento logo ontem, para ele trazer essa questão de uma pessoa que ainda nem está filiada a nenhum partido. Me parece que é muito mais para criar um burburinho e aumentar o passe dele, porque aí Bolsonaro tenta se aproximar, Caiado também tenta se aproximar e ele acaba se valorizando enquanto um homem público que tem sim uma galera que gosta dele, que apoia ele, que com certeza essa galera iria ou vai fazer muito barulho na internet em prol da candidatura dele. Mas como o Brasil não é para amador, o Brasil é só para doutorado, a gente provavelmente até ainda 2026, até abril, mais ou menos, que vai começar aí as coisas sobre a pré-candidatura, a gente vai entender se esse movimento do Gustavo Lima vai permanecer, a gente vai ver a constância, o que vai mudar, se ele vai desistir, se ele vai recalcular a rota, se efetivamente ele vai se filiar à União Brasil. Provavelmente ele não vai se filiar esse ano, provavelmente ele vai deixar até ano que vem para se filiar a algum partido político, mas nós vamos estar aqui acompanhando essas movimentações, trazendo análises, fazendo essa questão técnica para deixar para vocês mais mastigado da melhor forma, porque vocês sabem que aqui eu faço as análises sem canalice, sem oportunismo, mas com técnica, com base de informações factíveis e factual, com informações pertinentes, não com ideias da minha cabeça, de ouvir dizer, não, daquilo que eu conheço e também que eu entendo de como funciona a política e como funciona essa engrenagem que sim, que faz parte do nosso sistema político e, por óbvio, da governança do nosso Brasil. Essas e mais notícias
informações e análises você vê aqui no canal da Ara.